Vamos para mais um episódio do nosso quadro O que você fez, Nutri. E no episódio dessa semana eu tô super empolgada aqui, gente, porque pela primeira vez nós vamos falar de gestante nesse quadro. Então, vamos lá, preste atenção aí, já chama as outras gestantes que você conhece alguma gravidinha por aí, já manda esse vídeo para ela, tá bom? Porque é informação aí de utilidade pública que você vai ver por aqui, tá bom? Essa gestante é uma gestante que me procurou porque ela estava muito cansada. Estava passando a gestação dela e cada vez ficando mais cansada e mais cansada. Então, a gente teve que investigar algumas coisas aí. Já para esse cansaço dela, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar exames bioquímicos bem recentes, porque ela não tinha esses exames mais recentes. E a gente precisa ver aí se tá com anemia, se não tá com anemia. Lembrando que anemia é uma coisa... Anemia por hemodiluição, né? O sangue fica mais diluído e as células do sangue ficam em menor quantidade para o volume de água circulante, né? Para o volume total do sangue. Então, isso já é uma coisa que acontece naturalmente, é fisiológico da gestação. Mas a gente precisa verificar se está havendo de fato uma anemia, uma falta, uma deficiência de ferro, tá? Porque precisa ser tratado, até porque as demandas de ferro nesse período também na lactação são muito grandes. Então, a gente não pode deixar uma gestante com um quadro de anemia, tá? Tudo tem que tratar. Além desse cansaço, o que ela me relatou? Muita cãibra. Quem aí sente cãibra ou sentiu? Eu senti horrores de cãibra na gestação. Então, assim, é uma coisa bem comum acontecer também com gestantes. Ela sente bastante nariz entupido, porque tem sinusite. Uma outra coisa também muito importante que ela me relatou é a constipação. Ela tem ficado muito constipada e está bastante ansiosa. Então, o que será que eu fiz para ajudar essa gestante? Né? Já contei uma parte, porque eu falei que solicitei os exames para a gente investigar mais sobre esse cansaço que ela tem sentido. E ela é uma gestante que já está sendo suplementada, tá bom? Então, toda a minha suplementação, o que eu fiz foi, na realidade, um ajuste daquilo que ela já está usando hoje, tá bom? A primeira coisa que eu fiz também foi investigar o consumo alimentar dela hoje, o que ela come, como é que ela come, o que ela faz, como é a rotina de vida dela, para que eu pudesse fazer a minha prescrição em cima disso, ou seja, em cima da rotina que ela já tem hoje, porque essa prescrição tem que se adequar à vida dela, ao trabalho e tudo mais. Então, eu identifiquei na alimentação dela quais eram os pontos mais críticos que a gente precisaria trabalhar e o que eu fiz especificamente na alimentação para a gente resolver esse problema, ajustar esse problema do cansaço que ela tem relatado bastante. A primeira coisa foi aumentar o consumo proteico dela. Ela tinha um consumo proteico muito baixo, tá? Principalmente café da manhã e jantar eram duas refeições assim que a gente teve que trabalhar muito, né, nessas refeições. Aumentei bastante também o consumo de vegetais verdes escuros, tá? E aí, principalmente o que? No horário do almoço. Então, aquelas saladas dela, os vegetais que eu orientei que ela consumisse, estavam muito dentro dessa linha aí, vegetais verdes escuros. Além de consumir esses vegetais, eu orientei ela também quando consumir esses vegetais, ela combinar também frutas cítricas, frutas mais ácidas, por exemplo, aí o abacaxi, a laranja, a tangerina, tá? Essa casadinha é super importante para potencializar a nossa absorção de ferro, tá? Nas refeições. Uma outra coisa também é evitar o consumo de fontes de cálcio nessas refeições, por exemplo, almoço, jantar, né? É muito comum, às vezes, você vai comer o quê? Um arroz, feijão, um purê com leite. E aí isso atrapalha muito a absorção do ferro. Se você já tem problema de anemia, isso não pode acontecer, tá? Então são coisas que eu a orientei para que ela evitasse. O que mais? Para melhorar a digestão das carnes, porque também ela tem relatado probleminhas, assim, dificuldade de digestão, e isso é típico também da gestação, tá? Pelas próprias mudanças anatômicas que acontecem, o nosso intestino fica muito comprimido, o estômago fica muito comprimido e a digestão fica complicada. Então, eu orientei a ela que utilizasse frutas como o abacaxi, né? Além de ser ácida, ela tem uma enzimazinha chamada bromelina. Essa enzima é excelente para ajudar na quebra da proteína da carne. Não só a bromelina, como a papaina, que a gente encontra também no mamão, certo? Então, a gente já colocou o quê? Já coloquei enzimas digestivas para melhorar a absorção, já ensinei ela a fazer combinações importantes para potencializar essa absorção do ferro nas refeições, tá? E aumentamos o consumo proteico ao longo do dia também, não só café da manhã e jantar, que eram refeições onde ela não fazia.
lanches, incluí também alguns lanches que tinham uma característica mais proteica para ela, tá bom? E com relação à cãibra, o que a gente fez especificamente com relação à cãibra? A cãibra, ela geralmente está relacionada, associada a uma deficiência de magnésio, né? Isso é muito comum na gestação. Inclusive, como eu falei para vocês anteriormente, ela já estava utilizando um suplemento. Mas esse suplemento, ele é muito deficiente em magnésio. Na realidade, ele não tem magnésio. E aí, a minha suplementação com ela, justamente foi para complementar as deficiências nutricionais que esse suplemento que ela já estava utilizando apresentava, né? Então, ela está sendo suplementada com magnésio. Isso vai diminuir muito as cãibras dela. Mas, além de suplementar o magnésio, eu incluí excelentes fontes de magnésio na alimentação dela. Por exemplo, banana, castanhas, aveia, as leguminosas, tá? Então, a alimentação dela está repleta desses alimentos que são fontes de magnésio. E aí, para complementar, a gente está suplementando também, porque eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir diminuir esses episódios de cãibra que incomodam muito, atrapalham muito o sono também. E fazem com que a pessoa não consiga nem descansar direito, ela fica mais cansada, né? Inclusive, o magnésio que eu estou utilizando com ela é um magnésio que está relacionado justamente a esse relaxamento muscular, que ajuda a pessoa até a dormir melhor. E com relação à constipação, o que nós fizemos? Primeira coisa, antes de tudo, né, gente, é adequar a ingestão de água. E muitas das vezes a gente peca bastante com relação a essa ingestão. Na gestação, essa necessidade hídrica, ela é um pouco maior, aproximadamente aí uns 3 litros por dia. Então, a gente precisa, a primeira coisa, antes de tudo, justamente, é você melhorar essa ingestão de água, tá? Além disso, aumentei o consumo de alimentos que são fontes de fibra, de muitas frutas, de vegetais ao longo do dia. Todo o dia dela, né, tá repleto de alimentos que são fontes de fibra. E quando tem alguma refeição que não tem tanta fibra assim, a gente colocou aí umas fibras que eu costumo chamar de fibras de adição, entre a aveia, entre a farelo de aveia, tá bom? Para aumentar esse consumo de fibras e melhorar o funcionamento intestinal. Além disso, parte da suplementação dela tem o quê? Tem probióticos, que a gente precisa trabalhar essa microbiota da gestante. E junto com esses probióticos eu associei pré-bióticos, ou seja, eu associei fibras também, para poder complementar o que eu não consegui fazer na dieta alimentar dela, tá? Nem sempre a gente consegue fazer tudo com a via alimentar, e aí por isso às vezes a gente precisa suplementar, tá bom? Além disso, um ponto super importante de você trabalhar essa questão de modulação intestinal, melhorar a microbiota, melhorar a ingestão de fibras, né? Além de melhorar a constipação, vai potencializar a absorção de vários nutrientes nessa gestante, porque se o organismo dela tá bem, se o intestino dela tá bem, tá equilibrado, tá saudável, além dela passar isso pro bebê dela, né? Isso vai pro bebê, o que é que acontece? Ela absorve melhor vários nutrientes, ela consegue produzir também vários nutrientes dentro dela, e isso, nesse momento, é uma coisa que ela precisa muito. É uma gestante que tem apresentado um ganho de peso que está lá no limite inferior da normalidade, então a gente está sempre assim atento para que não tenha um ganho de peso inadequado, né? Então a gente está segurando aí na gestação dela para que ela não aumente muito de peso, mas para que também ela não aumente de menos, né? Isso tudo é importante, que a gente faça esse controle do ganho de peso da gestação, para que a gestante tenha disposição, tenha energia e passe o melhor para o seu bebê, tá? E agora eu quero saber aí o que você achou dessa prescrição dessa gestante, se você gostou, se você não gostou, qual foi a estratégia aí que você mais se interessou, se você sente alguma coisa aí parecida com essa gestante, hein? Me conta aí. Também curte esse vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos, manda ele para alguma gestante aí que tá precisando escutar um pouquinho dessas estratégias e aí, quem sabe, melhorar o rumo da sua gestação, tá bom? Um beijo, abraço da Nutri. A gente se encontra no próximo episódio do O que você fez, Nutri.